E se eu te disser que é possível reduzir várias horas de trabalho do seu dia utilizando algumas ferramentas simples que vão trazer os mesmos resultados ou mais resultados com qualidade ou mais qualidade ainda, tá? Pois é, exatamente isso que eu vou mostrar nesse vídeo, como a inteligência artificial modificou a forma com que eu trabalho no dia a dia e como ela trouxe resultados diferentes com umas, e como ela trouxe resultados diferentes e também qualidades diferentes na minha rotina. Vamos lá, vou pegar o slide aqui que eu desenvolvi, inclusive utilizando inteligência artificial. Eu fiz alguns slides aqui, a gente vai passar alguns tópicos e depois a gente vai entrar no detalhe de cada um. Primeiro ponto aqui é sem IA, né? O que acontece? A gente tem muitas tarefas repetitivas, análise manual de contratos, a escrita demorada, as pesquisas intermináveis. Isso aqui em cada departamento eu já vou explicar. Já com a IA, a gente tem um foco maior na estratégia, a gente consegue analisar melhor os contratos mais rapidamente, isso é muito legal, muito bom utilizar. A escrita, ela se torna mais otimizada, a concordância, a clareza, então ela fica melhor. E as pesquisas também, elas são mais precisas. Hoje a gente usa o Google ou outra ferramenta, mas a IA veio para ajudar nessa questão das pesquisas também. Na gestão de contratos, antigamente eu levava horas para analisar contratos, né? A gente, dependendo do contrato, ainda é muito mais complexo. A IA vai analisar as cláusulas, identificar os riscos, vai sugerir melhorias e vai analisar dentro da legislação também. Aqui tem um prompt secreto que eu uso e inclusive a gente vai melhorar ele ainda nessa aula. Na gestão administrativa, a gente tem a questão dos procedimentos, né? Todo o setor administrativo é obrigado a desenvolver alguns procedimentos aí. Particularmente, eu sempre participei de praticamente todos os setores administrativos da empresa que eu trabalho para sugerir algum processo, né? Para desenvolver algum processo. Então, o que nós temos hoje foi criado sem inteligência artificial, porém o último procedimento que eu desenvolvi, eu utilizei inteligência artificial e assim, foi muito mais rápido. Muito mais rápido e mais complexo. Às vezes a gente esquece algum assunto, então a inteligência vai lá e coloca também, ajuda pra caramba. Enfim, vocês vão ver nos detalhes aí. Gera informativos claros, isso é importante. Reescreve mensagens, eu reescrevo muitas mensagens. E padroniza a comunicação também. O exemplo real, o prompt aqui para a gente criar um procedimento que a gente vai fazer. Dentro da gestão de suprimentos, a gente vai verificar aí como buscar fornecedores, né? Encontrar fornecedores ideais, criar KPIs personalizados para a gente analisar o desempenho do setor de suprimentos, né? Ele também analisa os procedimentos de compra, compara preços e qualidade. Inclusive, alguns processos aqui eu fiz para questões pessoais, não profissionais, mas para questões pessoais também eu utilizei um prompt parecido e talvez a gente converse sobre isso também. Certo? Dentro de TI e desenvolvimento, talvez isso aqui foi onde eu ganhei mais tempo com a inteligência artificial. Aliás, a inteligência artificial, para quem assistiu o último vídeo que eu postei, eu criei 2 aplicativos que eles foram muito rápidos para desenvolver, muito fácil, bem simplificado. Inclusive um daqueles que para fazer o download do vídeo do YouTube, que eu pesquisei, eu instalei em extensão lá do Google Chrome, enfim, mas nada ficou tão bom quanto um aplicativo. É lógico que eu rodo somente na minha máquina, mas ele baixa qualquer vídeo de internet na qualidade máxima ou a qualidade que eu quiser. E então foi muito importante. Por outro lado também, eu já desenvolvi, eu passei 3 anos aí praticamente desenvolvendo um sistema que a gente usou lá na empresa durante 1 ano e pouquinho, depois a gente mudou para o Proteus. Mas eu passei 3 anos e olha assim, foi muitas horas gastas, muitas noites, muitos finais de semana. E hoje com inteligência artificial, muito provavelmente esse mesmo sistema, que inclusive está lá no meu site, muito provavelmente eu vou refazer ele aí com 1 semana, no máximo 2 semanas, se bobear. E eu vou refazer todinho ele, só para ver como que a inteligência artificial nos auxilia no desenvolvimento. Aliás, eu já vi como ela se comporta, né? Mas eu vou refazer esse sistema até para utilizar as ferramentas mais atuais, tá? E a inteligência artificial também cria soluções técnicas e documenta processos, tá? Então é isso aí. E aí tem uma economia aqui que eu fiz estimada e a gente vai falar isso mais para frente também no detalhe. Mas é isso. E vamos colocar a mão na massa aqui. Vamos começar com o setor
de gestão de contratos. Eu baixei um contrato aqui da internet, eu vou abrir aqui o meu AdaptaOne, que é a inteligência artificial que eu estou usando hoje. Na verdade, esse aqui é um... Eu esqueci o nome dessa ferramenta, mas são aquelas ferramentas que compõem várias inteligências artificiais dentro de uma única plataforma. A Adapta é uma dessas, tá? Tem outras também, mas a Adapta é a que eu estou utilizando. Achei interessante, não testei outras ainda, mas o que acontece? Aqui você tem acesso a várias, é pago, tá? Várias inteligências artificiais, tanto de texto quanto imagens. Inclusive aqui ele te dá outras opções de outras IAs também, outras ferramentas. Ela é muito bom esse AdaptaOne, eu particularmente estou gostando muito. Inclusive as imagens geradas no PowerPoint foram todas geradas aqui. Eu estou utilizando a imagem 4 aqui porque tem dado um resultado melhor. Mas essa Flux Pro aqui também trouxe imagens sensacionais, tá? Mas vamos para o que interessa. Eu estou utilizando o Cloud aqui, né? O Cloud 4. E a gente já vai trazer o contrato. Bom, para anexar um arquivo aqui na Adapta, eu já baixei esse arquivo da internet, peguei qualquer contrato da internet, tá? E coloquei aqui. Vamos colocar ele aqui de volta. Vou fazer um upload. Vou pegar ele aqui na minha pasta de downloads. Contrato de prestação de serviço. Ele está no modo Word aqui. Confesso que eu não olhei, tá? Nem sei o que está escrito aqui. Qualquer coisa eu corto na edição, mas tá aqui. Como eu já fiz aqui, eu vou dar um Windows V. Nossa, minha tecla Windows não está funcionando. Vou dar um Ctrl V aqui, tá? Porque eu já tinha copiado o prompt, que está lá no slide, tá? Esse prompt está lá no slide, então pode pegar lá também sem problema nenhum. Então ele fala aqui, ó, analise este contrato como um advogado especialista em direito empresarial. Identifique cláusulas de risco, pontos de melhoria, conformidade legal e sugestão de alteração. Esse é o prompt básico, tá? Esse é o prompt básico. Essa é uma ferramenta da AdaptaOne que ele melhora o meu prompt. Com esse prompt aqui a gente já conseguiria analisar esse documento, tá? Mas eu vou aproveitar aqui e vou desenvolver ainda mais esse prompt e aí vocês podem verificar também como ele faz análise e complementa, né, com os textos aqui. Já vou utilizar logo de cara e a gente vai fazer uma análise aqui, um prompt muito mais completo. Quanto mais específico, melhor, tá? Então, análise sobre a perspectiva de um especialista, considerando as particularidades do Brasil, ele especificou que é Brasil, cláusula de risco, enumere as cláusulas, a representar riscos jurídicos, financeiros operacionais, pontos de melhoria, conformidade legal. Ele pegou aqui já o Código Civil Brasileiro. Isso eu ia citar depois aqui. Então, isso é muito importante. Então, ele vai analisar a conformidade legal, a liberdade econômica, outras leis e regulamentos. Isso aqui ele não vai conseguir pegar tudo, porque tem leis muito específicas de município a município. Mas, com certeza, aí as leis estaduais ele vai sobrepor. E vai sugerir alterações, tá? Por último, aqui ele coloca, por favor, forneça o contrato para análise e indique o contexto específico que será utilizado. Por exemplo, o tipo de negócio, setor e atividades e partes envolvidas. Tá, esse aqui a gente pode remover ou você pode especificar aí, tá? Quanto mais especificações, se você souber o nível do tipo de contrato, o contexto, se é um contrato de prestação de serviço, compra e venda, se é uma alocação de imóvel, isso aqui você pode modificar, tá? Então, como eu não tenho aqui, não sei, eu vou tirar e aí a gente vai processar também. Vamos ver se ele vai analisar. Lembrando que o contrato ele está em anexo. Isso aqui é até uma ferramenta da AdaptaOne que ele continua com o anexo aqui mesmo eu enviando. Vamos lá. Outra coisa também que eu configuro essas respostas com base na minha qualificação profissional, tá? Ele dá alguns alertas aqui, mas ele é uma resposta praticamente para mim, tá? Mas vamos lá. Análise jurídica. Risco, onde o perigo mora na ambiguidade. Esse contrato, em sua forma atual, é um terreno fértil para disputas de passivos inesperados, principalmente pela superficialidade e pela vasta quantidade de informações cruciais que estão em aberto. Ou seja, ele pegou um contrato aqui, eu peguei um contrato, né? E mandei, mas é um contrato muito simples, então ele não especifica. Como ele não especifica, ele vai ter aí muitas informações em aberto, tá? Risco, a identificação é genérica, óbvio, não tem nenhuma identificação ali, e é preciso ter ausência de registro profissional, CREA, enfim, CRC, essas coisas,
não tem a informação, então é preciso colocar, tá? Implicações em invalidação do contrato por meio de vício de representação. É o que a gente está falando, não tem muita informação aqui, então ele acabou pesando, tá? Deixa eu ver aqui, o objeto a gente não colocou, risco crítico, que é essa cláusula mais perigosa do contrato, que é o objeto, então é vastamente indeterminado. Como eu peguei só um modelo aqui, então ele trouxe, não funcionou muito bem nesse modelo. Realmente, esse modelo de contrato que eu peguei na internet aqui é muito ruim. Deixa eu ver se eu consigo pegar um contrato melhor aqui, um contrato válido com todas as informações. E aí eu já volto, deixa eu fazer um corte aqui. Bom, vamos lá. Eu peguei um contrato aqui que vocês viram que ele está todo em branco. Então, ele deu uma resposta muito ampla. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o mesmo prompt, copiar ele aqui, tá? E vou mandar de novo, só que dessa vez eu vou anexar um outro documento. Vou anexar aqui um contrato de locação de veículo, tá? De uma das locadoras aí mais famosas, né? E vou pedir para analisar para a gente dar uma olhada com esse contrato. Eu vou pedir duas coisas aqui. Primeiro ele vai analisar o contrato geral, e aí a gente vai ver que vai entrar muito em detalhe, né? E depois eu vou pedir para ele resumir. Vamos lá. Então, ele já vai fazer aqui a análise. Bom, ele começou a fazer a leitura aqui, como eu disse anteriormente, ele é um texto focado aqui para mim. Então, a gente vai pegar aqui o texto que ele começou a desenvolver. Nem terminou ainda, tá? Ele está processando aqui para vocês verem que ele vai fazer uma análise muito completa, mas é algo que eu pedi, tá? Você pode, no seu prompt, você pode melhorar isso, tanto no chat GPT, quando você coloca lá algumas informações na memória salva, você pode pedir para ele responder de forma resumida, que eu vou fazer isso aqui daqui a pouco, tá? A gente vai ver aqui de forma resumida. Então, análise jurídica estratégica do contrato geral de aluguel de carros e seguro, tá? Ele colocou seguro aqui. Onde a vulnerabilidade se esconde. Em contraste de adesão, os riscos frequentes residem na simetria de informação. Só um carro aqui fazendo barulho. Risco 1. Amplitude e responsabilidade do cliente por terceiros, o usuário e condutor adicional. Então, esse aqui é muito específico, né? Ele explica o risco aqui, não vou ler, obviamente, né? Ele dá as implicações legais. Risco 2. Ambiguidade e abrangência, custo prefixado de limite de danos. Realmente isso aqui é um problema. Aí ele põe a explicação de risco e as implicações legais e financeiras. Tá? Isso aqui depois você vai ter que ler, não tem jeito. Como você leria o contrato normal, aqui ele já traz exatamente os pontos críticos, ok? Geralmente tem uma tabela, ele explica o risco e a implicação legal. Exoneração da responsabilidade por dispositivos de terceiros. Tá, aqui a questão dos seguros, tag de pagamento, proteção total de avarias, ele colocou aqui também nas condições gerais. Os riscos, deixa eu ver o que ele fala da tag aqui, né? Ocorrência contradiz a ideia de total, podendo induzir o consumidor a erro, a uma longa lista de exclusões das proteções. Aí é fogo, ele coloca lá proteção total, mas tem um monte de coisa que sai fora. Realmente, ó, é um alerta aqui, isso é importante. Apropriação indébita com prazo exíguo e multa agravada. Risco 6, unilateralidade da rescisão contratual pela locadora. Isso aqui é uma disputa comum, tá? Que a gente sempre observa também nos contratos. Pontos de melhoria, então ele dá alguns pontos de melhoria ou observações. Conformidade legal, o Código Civil Brasileiro, então o Código da Liberdade Econômica, tudo isso ele já analisa aqui também, então tá tudo dentro. Agora, o que eu vou pedir aqui? Sugestões de alteração. Ele pede aqui, certo? Ele dá algumas sugestões e aí você pode abrir ou não para localiza. Lembrando que isso aqui ele vai no detalhe porque eu pedi, tá? Inclusive aqui como eu tenho toda vez que ele me responde alguma coisa, eu peço para ele analisar alguns conceitos e eu me aprofundar mais nos assuntos. Mas eu vou pular essa parte aqui, tá? E vou fazer o seguinte: crie uma síntese contratual deste contrato. Acho que é redundante, né? Mas vamos ver se ele vai fazer isso. Ele ainda deu aqui uma questão muito ampla, tá? Dá para reduzir mais isso aqui. Objeto do contrato, condições, as proteções, os processos de locação e devolução, os aspectos financeiros e responsabilidades e as posições gerais. Bom, esse aqui foi uma síntese.
porém ainda achei muito longo, mas de fato o contrato de locação aí envolve muitas coisas e ele trouxe muitas coisas aqui mesmo na tela. Mas esse é o prompt, dá para colocar aí o seu contrato, faz isso, faz um teste, pega o seu contrato de locação, um contrato de compra e venda, faz esse prompt, joga lá, vocês vão ver um resultado importante. E antes, né, vamos dizer que eu teria que ter lido aqui o contrato da Localiza, esse contrato de condições gerais. Eu ia demorar muitas horas. Se eu for analisar linha a linha, obviamente eu vou ter uma interpretação. Aí, se eu for discutir com a Localiza, ele vai ter outra. A gente vai acabar entrando em alguns conflitos e que no final das contas a Localiza não vai mudar. Ela geralmente não muda, né? Você pode acrescentar algumas coisas, mas geralmente eles não mudam. Tá? Então vamos para o nosso segundo departamento, que é o departamento, deixa eu ver aqui, a gente estava na apresentação, a gente falou de gestão de contrato. Se eu falar de gestão de contrato, a gente vai ficar aqui o dia inteiro também, tá? É muita coisa. Gestão administrativa, criação de procedimento. Tá, então vamos lá para a gestão administrativa. A gente vai pedir uma criação de um procedimento completo. Tá? Eu deixei aqui o exemplo real, né, um prompt de exemplo real. A gente vai criar um processo para aprovação de compras de até R$ 1.000, incluindo fluxo de responsáveis e prazo. Eu vou ter que escrever isso aqui, porque vamos criar um novo chat também. Vamos começar aqui do zero. Cria um procedimento para aprovação de compra de até R$ 1.000, incluindo fluxo, responsáveis e prazo. Eu posso também, novamente, melhorar. Vamos melhorar esse prompt, tá? Que a gente vai ver o que a gente esqueceu de detalhe aqui, né? Ó, beleza. Ele colocou aqui, certo? Fluxo de aprovação completo desde a solicitação de compra até a aprovação final, definição clara dos responsáveis de cada etapa, tempo máximo, prazo para aprovação, requisições de documentação necessárias, critérios de aprovações e mecanismos de controle e acompanhamento de processo. Aqui o prompt ficou muito mais completo, tá? Procedimento para casos de urgências ou exceções, quando aplicável, e responsabilidades pela gestão e revisão periódica do procedimento. Aqui cabe um ponto importante que eu coloco no procedimento, pelo menos no meu lá empresa. Quando é compra emergencial, eu tiro ele dos processos que a gente teria que montar. Cotação, solicitação. Se é emergencial, eu atropelo todo o processo e a gente tem que atender. O que é importante ser definido dentro do campo de organização dentro da sua empresa? O que é o emergencial, porque senão fica muito relativo, tá? O que é urgente e o que é emergencial. No caso, a gente considera o que é emergencial, o que é urgente, aquilo que gera um impacto financeiro muito alto para a empresa, muito alto também é relativo, mas é um processo emergencial, ou aquilo que vai parar a produtividade, vai parar a produção, obviamente por consequência, se você não tiver produção, você vai levar um prejuízo financeiro também. E quando tem questões ambientais, um vazamento de óleo, alguma coisa que não deveria acontecer e está afetando o meio ambiente, então a gente considera emergencial e atropela os processos. Só esse parênteses aqui, mas vamos para frente. Vou clicar aqui para já desenvolver esse procedimento e vamos analisar o que ele vai resolver aqui. Bom, foi muito rápido aqui, hein? Procedimento operacional padrão. O objetivo, estabelecer um procedimento padronizado, ágil e controlado para aprovação de compras de valor até R$ 1.000, garantindo transparência, eficiência e conformidade com as políticas organizacionais. Fluxo de aprovação completo, então ele já fala aqui responsável, solicitante, qualquer colaborador, prazo imediato, ação, preenchimento do formulário de solicitação de compra. Aqui a gente pode pedir também para desenvolver esse formulário de solicitação de compra. A gente pode fazer ele bem completão. Análise técnica, certo? Análise orçamentária, aprovação final. Então ele colocou aqui, ó, setor financeiro aprova a análise orçamentária. Isso aqui depende da empresa, tá? Mas normalmente no meu setor é o setor de orçamento mesmo, tá? A comunicação, o setor administrativo fica responsável. Tá certinho. Matriz de responsabilidade. Ele já fez a matriz aqui de responsabilidade. Isso é importante. E para ter a clareza também. Tem vários modelos de matriz de responsabilidade. Os prazos específicos. Prazos para aprovação ou rejeição. Casos urgentes, ele colocou 24 horas aqui. Comunicação da decisão. Então, ele já fez aqui também. Documentação obrigatória. Então, vamos lá.
listou aqui vários pontos que tem que ser obrigatório: a justificativa, as informações financeiras, cotação de preço obrigatória para valores acima de R$ 300. Então, colocou aqui no mínimo 2 fornecedores. Isso, novamente, varia de empresa para empresa. Tá? A cotação com validade mínima de 15 dias. 15 dias depende do produto, tá? Também tem cotações aí que duram 30 dias ou mais. Critérios de aprovação, controle e acompanhamento, ó, sistema de gestão, sistema app integrado. Então ele comenta aqui do sistema também. Indicadores de performance, isso aqui já entra lá naquela questão do KPI. E os relatórios gerenciais. Procedimentos de urgência, como eu falei aqui, ele criou até separado esse fluxo acelerado. Interessante da forma que foi feito aqui, tá? Ele faz um fluxo separado melhorzinho, eu achei legal. Gestão e revisão do procedimento, então responsabilidade, cronograma de revisão também, legal. Normalmente a gente muda os procedimentos, então precisa ter um fluxo de revisão também, né? Comunicação de mudanças, de novo aqui a comunicação, né? Fluxograma do processo, então ele já fez um fluxo aqui, bem simplificado. Obviamente você vai ter que trabalhar isso melhor dentro de um PowerPoint ou do próprio Excel mesmo, ou de outras ferramentas online que existem também, tá? Possíveis resultados: aprovado, rejeitado e pendente, normal. Os formulários e anexo, então aquele formulário padrão que eu comentei sobre solicitação de compra, a gente pode pedir para ele gerar um modelo aqui, modelo de cotação de preço, checklist de verificação, modelo de comunicação de decisão. Isso aqui seria o pedido de compra ou sistemas utilizados: ERP, né, para controle financeiro, e-mail institucional para comunicação e um sistema de workflow para acompanhamento. Observações importantes: aplica até R$ 1.000, ok. Nota 2, cumprimentos, prazos devem ser justificados. Legal, nota 3. Próxima revisão, ele até colocou aqui a versão 1.0. Bom, aqui ele me faz algumas perguntas, que é o que eu sempre peço. Eu sempre peço aqui para ele me fazer algumas perguntas no final para eu analisar e averiguar se aquilo está condizente com o que eu preciso fazer dentro da minha carreira, tá? Então, esse é o fluxo que ele criou. Vamos para o próximo departamento. A gente podia passar um tempo a mais aqui discutindo esse procedimento, mas a gente já passou aqui alguns minutos. Vamos para o próximo departamento aqui, a gestão de suprimentos. Então, aqui eu coloquei como ele encontra fornecedores. Então, isso aqui é interessante. A gente busca fornecedor na internet, mas muitas vezes a inteligência artificial já faz esse trabalho, tá? Então, eu vou criar aqui algumas coisas. Eu vou fazer algumas buscas aqui como exemplo, tá? Cria KPIs personalizados. Ok, KPIs a gente pode discutir aqui também. Analisa procedimentos e compara preço e qualidade. Bom, não vou usar o Perplexity, eu vou usar só o Cloud, mas vocês podem utilizar aqui ambas ferramentas, que elas vão trazer resultados parecidos. Vou criar um novo chat aqui. Vamos encontrar fornecedores primeiro. Bom, esses dias eu estava querendo comprar um servidor, aplicativos web. Só um exemplo, tá? Nem vou melhorar o prompt. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Vou ativar isso aqui, porque ativando o Google, ele pesquisa através do Google, tá? Vou colocar um orçamento aqui. Servidor deve ser no máximo R$ 3.000 e pode ser usado. Servidor você não acha com menos de R$ 3.000, tá? Normalmente aí tá 10 mil, os mais baratinhos. Entre 6 e 10 mil reais, os mais baratinhos. Mas vamos ver o que ele vai falar aqui com R$ 3.000. Tem um detalhe importante aqui que eu não deixei claro, tá? Se ele pode pesquisar um servidor online ao invés de pegar uma máquina local. Então vamos ver se ele vai entender isso ou se ele vai trazer aí o computador. Bom, ele encontrou diversas opções, então a gente podia melhor. Vou apresentar tanto opções físicas usados quanto hospedagem VPS Cloud. Beleza, ele entendeu e já separou os assuntos, tá? Isso aqui são os fornecedores físicos. Fornecedores, tá? Não está falando de equipamento. Então ele já dá o nome aqui. Ele não deu contato ou site, mas isso aqui a gente pode pegar na internet sem problema nenhum, tá? Eu também não pedi aqui, talvez se pedir, ele coloque aí. Online, Marketplace, então ele já colocou aqui o Mercado Livre, o LX, legal, bacana.
Alternativas de hospedagens online, né, que são os VPS e os clouds mais econômicas, curto prazo, né, porque a longo prazo pode ser que seja mais complicado. Ó. Mas tem aqui o FabWeb, então R$ 50 por mês você já consegue aplicar aí usar um servidor. Esse eu não conheço, enfim, trouxe HostGator, Hostinger, então trouxe várias opções aqui. Essa é uma forma, então ele trouxe vários fornecedores, inclusive ele diferenciou. Poderia pesquisar sobre outra coisa? Poderia. Prestadores de serviço, aqui é um problema que eu tenho lá na empresa, tá? De manutenção de porta automática. Busque prestador de serviço de manutenção de porta automática São Paulo Santos. Forme o telefone. Vamos ver se ele vai fazer. Bom, ele encontrou aqui, ó, algumas coisas interessantes. New Door, ó, telefone aqui. Esse aqui, o telefone embaixo. Só portas de aço, enfim, trouxe vários fornecedores aqui, ó. E ainda está preenchendo, ó. Colocou aqui na Baixada Santista, já separado também. O ruim é que esses fornecedores eu deveria ter especificado melhor, tá? Tem alguns que mexem só com porta de aço, que é aquelas portas comerciais. Não é o meu caso, tá? É outro tipo de porta. Mas enfim, aí aqui é ligar e verificar. Então, suprimentos também foi essa parte. Outro ponto que a gente ia ver, KPIs do setor de suprimento. Vamos colocar em outro chat também, né? Vou colocar aqui, faça perguntas se necessário. Bom, ele está criando aqui estrutura, então já mandou alguns KPIs aqui, ó. Estrutura e volume médio de compras ou do setor, quantos fornecedores vocês têm ativos, o ticket médio de compras, processos críticos, ou seja, o tempo médio atual do processo de compra, lead time, que a gente chama, né? Da requisição até o recebimento. Inclusive ele está fazendo perguntas, tá? Então isso é interessante. Na verdade ele está fazendo várias perguntas estratégicas para mapear os KPIs, tá? Então ele perguntou aqui estrutura e volume, processos críticos, os desafios e as dores, os gargalos, objetos, estratégias, a tecnologia e controle. Então, com base nas respostas, ajustaremos conforme sua resposta. Eficiência operacional, tempo médio de o tempo médio de ciclo de compra, tempo médio, a taxa de pedidos entregues no prazo, produtividade do comprador. Tudo isso aqui eu tenho, legal, mas ele já está reforçando aqui. Ó. Performance financeira, qualidade e compliance, então bem interessante. E aqui ele, como eu coloquei para fazer perguntas, eu respondo e aí ele traz melhores resultados, tá? Eu vou pedir aqui, especifique o KPI vou pegar o primeiro aqui, tempo médio de ciclo de compra. Dê exemplos ilustrativos. Vamos ver se ele vai listar aqui. Ele define, manda a fórmula do cálculo, então data final menos data inicial, número de processos, etapas monitoradas, exemplo ilustrativo, vamos ver, compra de material de escritório, requisição CRIS do 1, solicitação de papel A4, um dia. Tá, ele já colocou aqui vários, mas ele não montou um gráfico, tá? Deixa eu ver aqui. Metas sugeridas por categoria. Isso aqui é interessante, hein? A gente não tem uma meta específica por produto, por categoria, né? Mas seria interessante colocar tempos diferentes, porque algumas compras são mais complexas que as outras. Gostei aqui, gostei. Então, suprimentos já foi também. Deixa eu ver se faltou algum tópico aqui de suprimentos. Analisa procedimentos, a gente já criou o procedimento, então não vou analisar agora. Compara preços e qualidade. Vou pular essa parte também, que senão o vídeo vai ficar muito extenso. Por último aqui, o quarto setor, que é o setor de TI, que é onde a gente resolve muitos problemas. Só que aqui, pessoal, eu não vou entrar muito nos detalhes, tá? Porque resolver bugs, isso aqui a gente vai ver muito. Eu pretendo trazer no canal aí o desenvolvimento de alguns sites. Pesquisa de equipamento, isso aqui acabei de fazer uma pesquisa de servidor, então já foi uma prévia aqui, né? Mas a gente pode pesquisar novamente. Cria soluções técnicas e documenta processos, tá? O que acontece? Do TI, se eu pedir para desenvolver um aplicativo aqui, ele vai desenvolver e vai dar vários códigos aqui e aí eu teria que testar. Porém, a gente vai levar muito tempo. Eu sei que eu já pedi aqui a criação de um aplicativo para escolher foto. A gente poderia aqui, por exemplo, o Google lançou uma ferramenta que desenvolve mini apps. Isso aqui cabe perfeitamente nos mini apps, tá?
4 fotos de uma vez, utilizando upload de arquivo, sistema, beleza. Aí ele cria um layout, controle de fotos, opção de adicionar bordas, molduras a fotos, recurso de edição básica, incluindo rota, opção de salvar em configurações finais. Beleza. A aplicação deve ser desenvolvida utilizando, aqui eu tenho que especificar, tá? HTML, React, HTML puro, se possível, utilizar React, Node ou Python. Eu já tenho Python aqui também, então pode ser que ele faça isso. Ó, ele vai criar um aplicativo completo para eu fazer essa brincadeirinha aqui. Bom, ele já criou aqui a estrutura, ele escolheu o React e o Node, não fez em Python. Então, para máxima flexibilidade e performance. Front, o Node, código completo. Primeiro, então, eu tenho que criar toda essa estrutura aqui no aplicativo. É uma combinação de foto. Ele já deu o nome até do aplicativo aqui, que é coisa que eu não tinha feito, né? E assim, para mim é muito simples isso aqui, tá? É só dar um Ctrl+C, Ctrl+V no VS Code aqui que eu já vou desenvolver esse aplicativo. Só que eu não vou fazer isso agora. Eu vou voltar com esse aplicativo no próximo vídeo. Eu vou fazer rapidão aqui e vou fazer um vídeo específico deste aplicativo, tá? Senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Já tem mais de 40 minutos. Eu vou ter que dividir em duas partes, bobear. Tá? Bom, ele está terminando de processar aqui, ainda provavelmente ele tem muitas páginas para me mandar, então ele vai demorar um tempinho. E enquanto ele faz aqui, já vou terminando aqui, então, sobre a economia, eu já falei sobre quatro departamentos distintos aqui, o quanto você pode reduzir da sua carga horária de trabalho e trabalhando de uma forma inteligente, tá? Com certeza vai trazer aí muitos resultados para o seu dia a dia. Bom, quer replicar isso? Tutorial completo tá aqui, esse post vai para o Instagram, tá? Salva esse post depois, viu que deu uma melhorada aí nos prompts, a gente entrou nos detalhes e é isso aí. E espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, eu esqueci de pedir o like, eu esqueci de pedir o like no começo do vídeo, mas se você ficou até aqui ou se você pulou alguma etapa, clica aí em se inscrever, deixa o seu like e compartilha com alguém para ajudar essas pessoas também e também para ajudar o meu canal. E até mais, te vejo no próximo vídeo. Até lá!